Muito boa tarde, meu girassol. Estamos ao vivo aqui no Insta e no YouTube. Então, escolha a plataforma que você preferir para assistir a esse conteúdo. Hoje, como eu comentei, o papo é sobre vícios de linguagem, que é uma das maiores dificuldades das pessoas ao se comunicar. Então, você que está chegando, vou deixar essa live salva. Professora Cleia, seja bem-vinda. Duda, convide os seus amigos, clica no aviãozinho aí. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está lidando com essa situação de perder credibilidade e plenitude por conta da recorrência dos vícios de linguagem. Então, essa live hoje vai ter bem esse cuidado de te ajudar para que você não vivencie isso mais. Muito obrigado, Rômulo, pela presença. E eu quero dar algumas dicas bem práticas, mas antes eu acredito que eu preciso preparar o seu terreno para que você possa vivenciar essa transformação com mais plenitude. Pessoal do Insta, eu estou recebendo um aviso aqui que a minha conexão está oscilando. Se alguém puder me dar um retorno, Luana, seja bem-vinda. Como eu sempre digo, e hoje fiquei muito feliz, a Luana me mostrou o caderninho dela, do Girassol. Pega o seu caderninho, inclusive porque eu vou passar uma técnica que você vai precisar escrever. Então, já pega o seu caderno e vamos entender primeiro de tudo. Eu falei que eu queria sensibilizar vocês. Antes de mais nada, a gente precisa falar do motivo, né? Do porquê, porque vai ser o porquê que vai consolidar a sua caminhada, consolidar o seu desenvolvimento. Mãe, está assim? Está travando ou a conexão está boa? Me dá esse retorno aí. E vamos lá então. Primeiro, antes de começar, eu quero dizer para vocês, né, qual é a minha visão sobre o vício. O vício, primeiro, ele é uma coisa que se repete. Então, se algo que você diz no seu vocabulário não se repete, eu acredito que não é um vício de linguagem. Por exemplo, eu acredito que vício de linguagem e gírias não são sinônimos. Por quê? Porque se a gíria aparecer... Eu vou tentar, vou ver se aparece de novo o aviso. Se tá congelando, então eu vou passar para o 3G aqui. Se você tem alguma gíria, mas ela não se repete, na minha opinião, ela não é um vício de linguagem. Por exemplo, posso dizer no meio da minha apresentação que isso daqui é muito massa. Se toda hora eu disser que isso é massa, e é massa a gente aprender a lidar com o público, porque vai ser massa a gente trabalhar essa questão, isso vai ser um vício de linguagem. Galera, eu passei para o 3G, parece que o problema está aqui no Insta. Então tá rolando no YouTube. Quem quiser chegar no YouTube, fica à vontade. Deixa eu tentar fazer uma alteração aqui. Vou mudar a rede. Vamos ver se dessa vez vai fluir. Alterei a rede aqui, pessoal. Obrigado pela paciência. Acredito que agora vai. Me dá um retorno se melhorou. Mas, então, eu estava trazendo que gírias e vícios de linguagem não são sinônimos. Claro que a gente pode tomar um cuidado com as gírias, né? Perceber quem nós somos e onde a gente está se comunicando, porque dependendo, a gíria pode ser mal interpretada. E até um exemplo, né? As gírias, elas não são contextualizadas muitas vezes. Então, por exemplo, eu que estou falando para pessoas de várias partes do Brasil, inclusive eu vou ficar muito feliz se você me disser aqui nos comentários de onde você está me assistindo, eu tenho que tomar alguns cuidados para me comunicar, porque dependendo da gíria que eu utilizar, ela não vai ser comum de vocês e a gente vai se desconectar por algum momento para que você tente entender o que eu disse. Então, eu sempre tomo esse cuidado quando eu percebo que algo é bem regional daqui de Minas Gerais. Eu busco contextualizar. Mas, vindo então para os vícios de linguagem, é algo que se repete, algo que muitas vezes a gente não tem consciência dele e é algo que geralmente está associado com ansiedade. Então, vamos tratar tópico por tópico, né? Quero começar por geralmente a gente não tem consciência dele. A professora Icleia, que está nos assistindo aqui, me mandou uma figurinha que um aluno fez com carinho para ela, e ela dando uma aula com um balãozinho escrito uma gíria que ela utiliza muito.
essa, Icleia, eu espero que você tenha recebido bem esse feedback, mas foi uma forma que o aluno encontrou de trazer para você que esse vício de linguagem está se avolumando na sua fala e que, por vezes, pode estar distraindo alguém que fica meio preso nesse vício de linguagem, né? Às vezes, quando a gente fala muito uma palavra, ela vai se avomulando, se avomulando, se avomulando, e eu quase não consigo ver quem está por trás do tá ok, né? Pode ser? Para te ajudar a primeiro entender, e aí no final da aula a gente vai ter uma tarefa prática para você conseguir lidar e apagar os vícios de linguagem, não de uma vez por todas, tá? Vocês vão perceber que eu falei tá, agora eu vou falar né, mas quando a gente cria consciência sobre o vício, já é o primeiro passo. Uma vez eu fui dar um treinamento de oratória presencial e no questionário que eu passei depois para coletar algumas opiniões, uma pessoa apontou para mim que toda transição de slide eu dizia, e aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Isso vai se avolumando e vai tirando um pouco de credibilidade. Eu sabia o que eu estava falando, só que o problema do vício de linguagem faz com que as pessoas achem, acreditem que a gente não sabe o que a gente está falando, por isso que é bom a gente ter uma fala mais limpa. Então, muitas vezes, esse feedback, a gente toma consciência dos vícios de linguagem a partir da sugestão, de um conselho, ou até mesmo de uma crítica bem mal colocada de alguém. Então, guarda isso. O segundo é que ele se repete. Então, a gente sempre precisa buscar por repertórios para entender qual é o sentido do e aí, pessoal. E aí, desta forma, eu consigo pensar em opções, fazer pesquisas, refletir quais outros termos eu posso utilizar no lugar desse e aí, pessoal. O terceiro é a ansiedade. Para mim, todo vício, toda coisa que se repete de uma forma inconsciente na nossa vida é alguma consequência da ansiedade. Então, a gente vai trabalhar hoje como lidar com vício de linguagem, mas a raiz do problema é a ansiedade. Não sei se você já acompanhou, aqui no meu canal tem alguns vídeos sobre respiração, para a gente se encontrar e respirar, e essa é a melhor forma de lidar com os vícios de linguagem. Mas não adianta fazer isso sem ter repertório, porque é o repertório que vai preencher algumas lacunas que a gente vai criar a partir da retirada da ansiedade. Mas, então eu disse que a gente sempre tem um convite de entender e estudar o termo que está se repetindo. Alguém coloca aí nos comentários, por favor, algum vício de linguagem que vocês tenham, que vocês já identificaram ou que vocês percebem em outra pessoa, e eu vou aqui ao vivo ensinar como você trata esse vício de linguagem que você trouxe. Vou aqui tomar a minha água enquanto vocês mandam. Então eu mesmo vou colocar. Já expliquei para vocês que tem um delay, né, enquanto eu falo e vocês comentam, mas eu disse aqui do e aí, pessoal. E o e aí, pessoal, ele pode ser substituído. Obrigado, Carol. Aí, é o que eu falei do delay, gente. Existe uma diferença entre o que a gente fala aqui no Insta e o que a pessoa recebe, o que ela digita e o que ela envia. Então, quando vocês forem interagir com a sua audiência, saibam disso para que vocês não achem, nossa, ninguém me respondeu. Na verdade, é porque a resposta da pessoa ainda não chegou. Mas então vamos ver. Sempre que falo em público, fico nervosa e falo o tempo todo, saca? Amanda e Cleia trouxeram o aí. Carol trouxe o né, tipo assim. E a Carol disse que a cada frase que ela termina sai um né. E eu tinha dito e aí, pessoal, né? Então vamos começar por esse aí, pessoal, porque ele geralmente ele vem no começo da estrutura. O aí e o aí, pessoal. Olha que interessante, gente. A gente poderia substituir o e aí, pessoal, por e aí, galera, e aí, turma, e aí, meu girassol, e aí, pessoas, e aí, bonde, qualquer coisa assim, sinônimos. Mas, nesse caso específico, eu vou te convidar a gente desconstruir o e aí, pessoal. O e aí, pessoal, ele é utilizado no momento que a gente vai trazer uma ideia e a gente utiliza esse recurso para atrair atenção. Então,
E aí, pessoal? E aí eu digo o que eu quero trazer. E aí, pessoal? E aí, quando eu paro para pensar nesse pessoal, quando a gente fala pessoal, rápido, eu lembro quando eu chamava os outros de psiu e a pessoa falava assim, eu não sou cachorro, não. Quando eu era criança tinha muito isso. Eu falava, vem cá, não sou cachorro, não. Mas olha só, o e aí, pessoal, é um ei, olha para cá, ei, eu quero sua atenção, ei. Então, como é algo da ansiedade que eu coloquei, esse aí, pessoal, esse aí, tudo é um aí, ei, olha para mim, me dá atenção. Tudo isso a gente consegue substituir pela crença e pelo desenvolvimento do entendimento de que o que eu tenho para dizer é bom. O convite é que, no lugar dessas expressões para chamar a atenção, eu use o meu corpo, a minha energia e a minha presença para fazer isso. Eventualmente, vai ter alguém que não vai estar me olhando. Só que no lugar desse vício de linguagem, eu posso dizer no mesmo tom, sem nenhum tipo de constrangimento para minha audiência, para o meu público. Isso que eu vou dizer agora é muito importante. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. E é muito importante para vocês que vocês prestem atenção. São formas inteligentes de a gente chamar as pessoas sem essa apelação muitas vezes constrangedora, que inclusive se avoluma na nossa apresentação e faz com que ela fique cheia de vícios, que ela fique sujinha, né? É isso que o vício de linguagem faz com a gente. Tem essas todas de tá ok, né? Pode ser, saca, que a Luana falou, e que também a raiz, como eu disse, todo vício vem da ansiedade, né? Isso vem também do entendimento de que eu não tenho certeza se a pessoa entendeu, eu não tenho certeza se eu fui claro, né? Saca? E aí, todas essas expressões, quando a gente diz, a pessoa geralmente balança a cabeça, né? Só que você entendeu? A pessoa até nem ouviu o que você falou, né? Porque o né, ele não desperta reflexão. O saca, ele não coleta informações suficientes para você ter clareza se a pessoa está te acompanhando ou não. Por isso, esse é um dos vícios de linguagem mais perigosos, porque ele dá a falsa impressão para quem fala de que as pessoas estão acompanhando, quando na verdade foi só um estímulo automático de resposta quanto à expressão que você utilizou. Eu dei uma aula para a professora Ecleia, para a turma dela, lá da São Leopoldo Mandique, na terça, que eu estava dizendo que na época de exploração lunar, quando tinha uma nave indo para a Lua, a nave saía daqui, o foguete, e aí, a hora que eles chegaram aqui, eles queriam saber se estava no caminho certo. Aí eles falaram, base, para onde eu tenho que ir agora? E a primeira coisa que a base perguntou foi, qual a sua coordenada atual? Ou seja, de onde você está saindo? De onde você fala? O que você está fazendo agora? Aí a nave falou, olha, minha coordenada é XY3. E a base falou, perfeito, corrija 15 graus para a esquerda e vá para XY2. E aí a nave acertou o rumo para chegar na Lua. O que isso nos mostra? Que às vezes a gente faz perguntas, mas não diz ao que a gente está perguntando. Por exemplo, é muito emblemático para mim aquele slide nos finais de apresentação de uns bonequinhos escrito assim, dúvidas quanto ao quê? Dúvidas em relação a qual parte? Então, no lugar do né, a gente pode ficar mais presente para o que a gente está falando e entender de que forma a gente pode perguntar, despertando na pessoa uma reflexão e uma presença. Ou seja, eu poderia dizer, despertando na pessoa uma reflexão e uma presença, né? Eu ia achar que todo mundo entendeu e por aí fica, né? Despertando na pessoa uma reflexão e uma presença. Essa construção que eu fiz da exploração da base lunar, depois trazendo a dica do vício de linguagem, fez sentido para você? Salve, Fabrício, seja muito bem-vindo. A gente está falando de vícios de linguagem. Então, na hora da apresentação, busque ser muito claro quanto ao que você está perguntando. Primeiro ponto, porque muitas vezes, inclusive, né, a gente está dando uma aula, a gente está explicando algum processo que realmente a gente precisa saber se a outra pessoa acompanhou a parte A para a gente ir para a parte B. Então a gente pergunta, pessoal, olha o pessoal, já vou falar disso, que eu acabei de perceber que eu estou com vício de linguagem, como é que a gente faz para lidar com essa questão. Mas a gente vai percebendo, então,
que existem formas inteligentes de eu questionar se as pessoas estão me acompanhando, se houve algum ruído de comunicação ali, se, como é um tema complexo, muitas vezes, se as pessoas estão acompanhando a construção e a sua desenvoltura quanto àquele tema, mas sempre entender, quando a gente diz um né, de alguma forma a gente está pedindo autorização para continuar falando. De alguma forma a gente acredita que não é digno o suficiente para falar sobre aquilo, né? E aí é como quando a gente era bem pequenininho, que a gente chegava na casa dos nossos avós e tinha que pedir bênção para entrar, bênção para ir ali, bênção para ir lá. E é assim que muitas vezes a gente faz, né, Diego? Aí se ele não concordar comigo, eu vou achar que eu não sou inteligente. Né, Thaís? Você que chegou, né? Aí a gente fica, né? Posso passar? Eu posso continuar? Você deixa? Então a gente tem que começar a entender que o que a gente fala, do jeitinho que a gente fala, só a gente fala. E que se as pessoas estão aqui na minha live, elas querem ouvir a minha construção, que é feita de impressões, é feita de dúvidas e questionamentos, mas eu posso me posicionar aqui, né? Vou até fazer bem com a cara, né? Desculpa, tá? Se estiver errado, né? Você concorda? Então, com essa construção, a gente começa a entender que não precisa colocar o né, o saca, o tá ok, o pode ser, o tudo bem, e por aí vai, cada um vai ter algum, né, que tem nessa construção. E no lugar, sabe o que a gente põe, gente? Respiração consciente. No começo é trabalhoso, porque como é um vício, ele demanda um certo tempo, uma certa prática, uma certa intenção para a gente trabalhar, mas com o tempo, no lugar desse né, eu coloco uma respiração consciente. E essa respiração consciente me ajuda a lidar com a ansiedade, que ajuda e faz com que os vícios de linguagem diminuam. Alguém tinha dito, né, na participação, que diz o né, é a mesma coisa. O nosso raciocínio, ele é diferente da nossa voz falada. Então, muitas vezes a gente fala e raciocina, só que se a gente não tiver presente, uma coisa se separa da outra e causa uma desarmonia. E a respiração consciente, muitas vezes, é o que faz com que elas caminhem lado a lado. Então, cada vez que você joga um vício de linguagem, é um desperdício de respiração consciente que poderia te ajudar a ter uma linha de raciocínio mais concisa. Convido vocês a repararem o tanto que eu respiro enquanto eu falo. Agora eu fiz de uma forma bem clara, mas eu faço isso o tempo todo, gente. Eu tomo ar, continuo falando, aí no lugar que eu poderia jogar um né, eu ponho o ar para fora, dou uma pausa. Só que a nossa sociedade ocidental, principalmente, ela tem muita dificuldade de lidar com silêncio, né? Aquele silêncio que grita, um silêncio ensurdecedor, que muitas vezes vem de uma falta de harmonia com a nossa própria companhia. Tem a ver com amor próprio também, a gente se amar e entender que a gente pode fazer pausas, que a gente pode fazer silêncio, e que, inclusive, isso faz com que muitas vezes as fichas caiam na cabeça da pessoa. Nossa, agora entendi o que ele quis dizer. E às vezes, quando a gente fala muito, e inclusive muitas coisas que não tem nem efetividade, não tem nenhum papel dentro da nossa mensagem, as boas mensagens, elas ficam empoeiradas. Então, muitas vezes, essas pausas, elas fazem a poeira baixar. Maria, muita conexão com quem tem vindo para mim também. Fico muito feliz, Maria. E vai trabalhando sempre essa respiração consciente, que ela te ajuda a ter clareza para estabelecer o seu raciocínio. É quando a gente força a manivela aqui para tentar pensar, ao mesmo tempo que a gente não tem paz com silêncio. Isso, além de incomodar a audiência, isso vai cansando um pouco, também cansa nós mesmos. Então, ele é ruim em todos os aspectos, junto com... vem a sílaba arrastada, que a gente fica falando assim, para ver se consegue pensar e desenvolver a mensagem. No lugar disso, respira. Já vai ajudar a lidar com os vícios de linguagem. Eu tratei de alguns que estão muito ligados com a ansiedade, mas agora eu quero falar de alguns que
eles estão ligados a uma falta de repertório realmente. Mesmo eu dominando a minha área, cometo esses vícios. Exato, Cleia, você sabe o que você fala, só que muitas vezes os vícios, eles atrapalham, né? Acho que eles roubam um pouco de luz. Era uma luz que era para estar vindo de você para a pessoa, só que alguma coisa fica no meio do caminho ali por causa dos vícios de linguagem. E perguntaram também do tipo assim, o meu irmão se mudou para São Paulo e ele voltou falando muito tipo. A gente fala aqui também, mas ele voltou falando mais. E aí teve uma vez que eu perguntei assim para ele, ô Gu, para que serve esse tipo que você está usando? Ele, para exemplificar alguma coisa, para a gente mostrar que vai dizer alguma coisa, para a gente comparar. E aí o tipo assim, ele é igual ao tipo que é igual ao por exemplo. O por exemplo é uma amostra de frase sensacional para mostrar que ele não tem nada de gíria, mas ele pode ser um grandioso vício de linguagem. Por exemplo, eu quero dizer que, por exemplo, eu estou numa casa, aí, por exemplo, tem 3 pessoas. E, por exemplo, uma delas não me conhecia ainda. A ponto de, por exemplo, ela me perguntar até meu nome, sendo que todo mundo ali já me conhecia e que, por exemplo, ainda já tinham saído comigo antes. Por exemplo, tudo isso vai furtando a minha luz, né? Vai sombreando a minha mensagem. E sabe o que a gente põe no lugar do por exemplo? Ou melhor, sabe o que a gente põe no lugar do tipo assim? Põe o por exemplo, começa por aí, porque ele não é tão informal e o tipo assim não é uma informalidade gostosa, né? Por exemplo, o massa, o bacana, o trilegal que os gaúchos falam. É bonito, é regional e tal, mas o tipo assim, ele não tem muito... Ele é feio, na minha opinião. Então, o que a gente põe no lugar dele? Põe o por exemplo. Vai resolver? Não. Só vai ajudar por causa que é uma coisa menos informal. E aí, do por exemplo, sabe pelo que você substitui? 99% das vezes, por nada. Então, eu vou trazer todo aquele exemplo que eu tinha trago sem os por exemplos. Eu cheguei numa casa, haviam pessoas ali que me conheciam, mas uma delas não me conhecia, a ponto de perguntar até mesmo o meu nome, sendo que com as outras eu já tinha até saído outras vezes. Tá vendo que eu tirei todos os por exemplos? Então, o por exemplo, assim como o e aí, pessoal, é uma forma de chamar a atenção. Só que a gente precisa nutrir isso dentro da gente para não precisar de usar um recurso tão pouco inteligente como esse, que vai avolumando na comunicação. Então, no lugar do por exemplo e do tipo assim, põe nada. Christian, mas eu sei que na minha apresentação eu vou ter que elencar algumas coisas que realmente são exemplo daquilo que eu estou dizendo. Aí a gente chega num outro tópico dessa aula, que é entender o que eu faço para construir repertório. A gente vai no Google e a gente coloca assim, por exemplo, sinônimos. Eu vou encontrar como é o caso de, assim também são, podemos listar, 2 pontos, assumem o mesmo comportamento. A gente vai construindo, não é uma... Sabe quando a gente vai estudar inglês, que a gente pergunta alguma coisa para inglês e a pessoa fala assim, não, me fala o contexto. Como é que... Traduz essa frase para mim, não. Traduz essa palavra, me fala o contexto. Então a gente tem que entender o contexto e pelo contexto a gente consegue fazer umas combinações variadas, como é o caso do Mateus. Aí, por exemplo, eu poderia dizer, por exemplo, o Mateus. Tá vendo? Tum, vai batendo. Sua mentoria tem me ajudado muito, a clareza e a didática da aula é fantástica. Vou ouvir seu áudio depois. Aslan, espero que você tenha dado uma ótima aula também. E a Maria, vejo por vezes esse causando incômodo em mim quando estou presente em uma aula, por vezes me tira o foco do conteúdo. Acolho aquilo e trabalho em mim. Pois é, Maria, quanto mais acolhimento você tiver com alguém que tenha vício de linguagens, mais acolhimento você vai ter com você quando você perceber que está com algum vício de linguagem. Vocês lembram que no meio da aula teve um momento que eu falei assim, falei aí, pessoal, mas agora eu não quero tratar disso, daqui a pouco eu trato. Enquanto a gente fala, a gente se escuta. E eu quero saber qual parte de você está te escutando. A parte babaca ou a parte amorosa? Porque se você se escutar
enquanto uma pessoa babaca, no momento que você fala, toda hora que você cometer o mínimo erro, você vai acreditar que aquele erro te representa, que você não é nada além daquele erro, e você vai começar a se culpar. Nossa, eu tô falando, e aí, pessoal, toda hora durante essa palestra aqui, né? Nossa, falei né, não era para ter falado. A gente fica se policiando. E sempre que eu vejo alguém falando assim, Christian, que aula legal, vou me policiar para não fazer mais, eu já falo, opa, eu não quero que você se policie. Eu quero que você se contemple. Se você ficar se policiando com uma arma atrás de você, um giroflex, uma sirene, você vai dar voz de prisão para você o tempo todo. Eu não quero que isso aconteça. Mas eu quero que você esteja presente e lembre, depois dessa live eu vou postar uma aula, um post que eu dei sobre as cadeiras da oratória. A gente tem a cadeira de roteirista, que é o momento que a gente roteiriza e planeja uma aula. A gente tem a cadeira de protagonista, que é o momento de agora, em que eu venho protagonizar. E eu tenho a cadeira de jurado, que é o momento em que eu vou perceber de que formas isso poderia ser diferente, de que formas isso pode ser melhor. Enquanto eu estou dando a minha aula aqui, eu não posso sentar na cadeira de jurado, senão eu me desconecto dessa cadeira de protagonista, que é quem vai realmente te impactar. Depois eu posso até falar, nossa, deixa eu ver essa live de novo. Nossa, eu falei né demais. Nossa, eu falei nossa demais. Deixa eu contar, e o que eu faço? O que você faz? Respira, se aceita, se contempla, se acolhe, e depois você vai para o Google. Nossa, eu falei muito oratória, mas eu sou professor de oratória. Mas mesmo assim, existem repetições que são estratégicas. Por exemplo, quase toda aula que eu dou, eu digo que o que você fala, do jeito que você fala, só você fala. Não é um vício que eu tenho, é porque eu quero, a partir da repetição, consolidar esse entendimento na sua cabeça. É diferente de eu ficar o tempo todo falando que a oratória, Posso perceber que no lugar de oratória eu posso falar diálogo, a arte de se comunicar, a comunicação entre as pessoas, o momento em que você troca ideia com alguém. Troca ideia? Mas isso é uma gíria. Se essa gíria aparecer uma vez, 2 vezes na minha apresentação, eu, Christian, não vejo problema nisso. Inclusive, eu estava dizendo do tipo assim, eu não estou desencorajando vocês a usar gírias, nem dizer que a gente tem que ter uma fala formal o tempo todo. Mas o que eu percebo é que o tipo assim é uma gíria muito sucateada. Enquanto isso, a gente pode perceber e criar a atenção que para muita gente ela vai ser mal recebida. E talvez possa ser estratégico a gente substituir, como eu disse, por exemplo, como é o caso de assim também. Podemos perceber isso neste caso e por aí vai. Acho incrível as formas de transmutação que você traz. Acolher é o que faz esse monstrinho do auto-julgamento perder a força. Sabe o que ele vira, Maria? Com o tempo e a maturidade, o auto-julgamento vira auto-observação. Eu consigo me observar aqui, às vezes eu percebo que eu estou fazendo coisas que eu queria fazer diferente, mas agora não é a hora de eu ficar me avaliando. Não é hora de me julgar, porque isso custa muito alto para mim. Isso me desanima a continuar praticando vídeos. Isso me desanima a continuar buscando a caminhada aqui. E como eu quero isso para o resto da minha vida, eu tenho que ser muito estratégico e muito carinhoso em perceber o que eu quero ou o que eu não quero nesse meu cotidiano. Então, a autoobservação, ela vem nesse ponto. Quem está chegando agora não viu, mas você que está agora, já estava aí na live, viu que eu falei Google, sei lá, uma coisa assim, Glug. Gente, como é que o cara não sabe falar Google? Ele se diz professor de oratória, mas não conhece nem a maior ferramenta de busca da internet, que não sei o quê. Eu poderia ser babaca nesse ponto comigo. E pode existir alguém que vai ser, só que eu não vou mudar a minha natureza por causa da natureza dessa pessoa. Na prática, o que aconteceu quando eu falei Google? Eu corrigi sem nenhum traço de culpa. Até que eu fiquei com um pouco de vergonha, falei, não, a primeira vez que eu errei essa palavra, mas eu não me culpei, eu não me mutilei, eu não me machuquei, eu não deixei com que isso tirasse minha plenitude. Eu quero muito que vocês voltem nessa live e encontrem esse ponto, gente, que eu falei Glug. Isso é muito sério. Ou não, né? A seriedade a gente vem falando, como que a seriedade às vezes furta o sorriso. Numa live séria eu não poderia falar Jugli, jamais. Mas numa live comprometida, dedicada e carinhosa eu posso.
Inclusive, eu sou convidado a corrigir. E, inclusive, eu posso fazer com que eu não perca plenitude diante de um erro como esse. Como eu faço? Entendendo que eu sou maior que o meu erro. Esse meu erro, ele não limita. Eu estou dando 35 minutos de aula até agora. Se em um segundo eu falei uma palavra errada, eu acho que isso não vai comprometer o aprendizado das pessoas, que é o meu foco aqui. Christian, mas alguém pode te achar menos inteligente porque você fez isso. Mas se eu estiver aqui para parecer inteligente, eu não vou me conectar com vocês. Então não é a proposta que essa pessoa hipotética aí seja feliz e eu também. Eu me senti grata aos meus alunos e estou usando a minha figurinha. Lógico, estou procurando melhorar. Dou até risada. Então, Icleia, no lugar do tá ok, você pode pesquisar repertório, né? Essa pesquisa, gente, ela pode ser num papel. Lembra que eu falei que eu ia precisar que vocês pegassem papel e caneta? Vai no papel agora e anota as palavras, anota pelo menos 5 que você tem consciência de que você repete. Por exemplo, se fosse eu. E aí, pessoal, tá? Sabe, eu falo muito, sabe. Processo, já foi muito de falar, até por ter sido advogado. E deixa eu pensar. Por exemplo, eu ainda falo muito. Cada uma dessas anotações, gente, pode virar um mapa mental. Em cada uma dessas, você pode pegar uma folha deitada, colocar o processo ali no meio e tentar primeiro entender para que ele serve. Para trazer uma espécie de método, para indicar um caminho, para traçar e exemplificar, demonstrar um sistema. Ah, beleza. Então, agora eu passo para sinônimos. Pelo que eu posso substituir a palavra processo? Sistemas, que surgiu até na minha construção anterior, método, forma, caminho. Só consegui os 4. Vai no Google e coloca processos sinônimos. Aí vai ter lá, né? Método, sistemática, logística, trâmite. Vai ter várias palavras que você vai lendo. Aí, quando você for falar, busca aplicar essas palavras. Busca sempre também, né, aumentar, incrementar o nível de leitura saudável que você tem, porque dessa forma a gente vai mostrando para o nosso cérebro que tem tanta coisa boa que a gente pode utilizar no lugar daquela palavra. Por exemplo, Cleia, vamos fazer junto aqui. Tá ok? O que ele representa, né? Para que serve o tá ok? Para se certificar se as pessoas estão te acompanhando, para saber se você já pode trazer um outro tema mais complexo na sequência daquele que você está dizendo, para saber se tem alguma dúvida quanto àquele ponto específico. Aí, olha só, 3 funções que já são até perguntas, né? Quanto ao que você pode colocar o tá ok. E tá, essa aqui é a raiz, é aqui que você vai tratar, mas caso você perceba que está com muito tá ok sua apresentação, professora, e você queira alterar, quais são os sinônimos de tá ok? Pode ser, tudo bem, faz sentido, ok. E por aí vai, né? Vão ser vários, Icléias, mas com certeza você vai encontrar algum. Michele, ontem eu fiz story, cumprimentei como se fosse quinta-feira, e depois, mais tarde, votei e coloquei a situação como uma coisa engraçada. Não deixei de fazer. Exato, Michele. O que eu tenho dito muito aqui no meu Instagram é para a gente refletir sempre qual o custo de um vídeo apagado. O custo hoje é 0. Apague e grava de novo, simples assim. Mas ao longo de um mês, quanto tempo você quer viver aqui no digital, né? Eu quero passar o resto da minha vida, talvez não no Instagram, nas redes sociais que sucederem, mas então eu tenho que ficar muito contemplativo do preço que me custa apagar um vídeo, por causa de uma coisa que eu poderia fazer uma errata depois. Até porque você só cumprimentou dizendo que era quinta-feira, né? Tipo assim, olha só o tipo assim, vou acolher. Não estou dizendo isso toda hora. Tipo assim, teve um anúncio que eu fui fazer que eu iria dizer sobre a minha aula de hoje às 19 horas. Eu vou dar um webinário gratuito, filezinho. Se você ainda não se inscreveu, vai no link da minha bio. E você que está aqui na live, se você for no post do meu feed, que eu vou trazer para os stories também,
comentar o que você mais gostou na live de hoje. Às 19 horas eu vou fazer um sorteio de 1 hora de mentoria comigo. Para receber o prêmio tem que estar ao vivo na aula de 19 horas, mas então sai dessa live, já vai deixar o seu insight lá e coloca despertador para as 19 horas. Mas vamos voltar para o raciocínio. Eu estava fazendo um anúncio, Michele, em que eu convidava as pessoas para essa aula gratuita que eu vou dar às 19 horas. E aí teve um dos anúncios que eu falei que era dia 26/2, e não do dia 25, que é hoje, quinta-feira, né? Esse anúncio eu gravei de novo, porque se eu não fizesse assim, eu poderia direcionar as pessoas para o dia errado, para a data errada. E não era a minha intenção. Mas teve anúncio que eu dei uma emboladinha na palavra e eu não apaguei. Porque, como eu estava dizendo, um vídeo que você apaga... Olha só que legal, teve um livro que eu li que falava que não tem como a gente se desfazer de uma garrafa jogando ela no mar. A gente acha que, nossa, não quero essa garrafa mais, e joga ela no mar, e a gente está se desfazendo dela. Mas ela não vai ser desfeita assim, ela vai continuar no seu sistema. Um vídeo gravado, apagado, a gente acha que mandar ele para a lixeira vai apagar o nosso problema em relação a ele, mas não vai. É como se a gente carregasse uma mochila que todo vídeo que a gente apaga, a gente põe dentro dessa mochila. Qual o problema? Uma hora isso pesa. Vai ter dia que você não vai estar com o mesmo condicionamento físico, mental, emocional, e você não vai conseguir carregar aquela mochila. Então é por isso que eu estou dizendo, é muito raro eu deletar um vídeo só se eu ver que realmente vai confundir as pessoas, mas se fosse um vídeo como eu fiz agora e disse Jugle, eu não apagaria nunca. Eu iria corrigir, dizer Google. E nem ia mudar a cara, sabe? Google, respiro e continuo. Eu fico pensando em alguém que está andando na rua e vê um poste e bater a cara e ficar tentando passar por aquele poste. É isso que a gente faz às vezes. Juglo. Não respira, sabe? Respira, olha o poste, entende o poste, conhece o tamanho dele e aí você passa por ele. Quando eu erro, eu faço isso. Errei. Respiro. O que eu quero dizer mesmo? E aí eu passo por esse erro. Então, cuidado, viu, Michele? Parabéns demais por você não ter apagado esse vídeo. Sobretudo que é um vídeo, né? Que é só você colocar no story seguinte. Gente, falei quinta-feira ontem, nem sei onde eu tô com a cabeça. Era quarta. Mas já que eu disse bom dia quinta-feira ontem, vou dizer de novo, bom dia quinta-feira. Um ótimo dia para nós. A grande maioria das vezes a gente consegue se divertir, né? A própria Maria disse aqui, eu tenho mania de rir de mim mesma também quando coisas assim acontecem. Traz mais leveza. E é um riso divertido, né, Maria? A gente tem que tomar cuidado para não se humilhar através do riso. Eu te conheço, sei que não é o seu caso, mas a gente não precisa se diminuir através do riso. Apenas rir para manter o nosso próprio tamanho. Gente, eu disse Google. Vê se pode, Jugle. Legal, sigo. Mas tem vezes que a gente usa disso de uma forma de vitimização, né? Fuga da responsabilidade. Ai, meu Deus, disse Google, mas todo mundo fala isso, né? Nossa, e aí não é esse o aspecto, né? Fiz isso hoje, ficou engraçado para as outras pessoas também. Perfeito, Michele. E tudo que te envergonha hoje é porque você não é maduro ou madura o suficiente. Para mim, a vergonha é trabalhada com a maturidade. E hoje, Michele, talvez você apague um vídeo desse, daqui 2 meses você fala, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Porque você era imatura. Nós todos somos imaturos, estamos em processo de amadurecimento, e a partir do momento que a gente adquire vivência e reflete sobre essas vivências, a gente amadurece. E aí, coisas que a gente tinha vergonha, a gente quase que passa a ter vergonha de já ter tido vergonha daquilo antes. Mas a vergonha nunca é saudável, então eu não aconselho que a gente tenha esse movimento, mas simplesmente reparar, nossa, que bobeira, eu não usava vermelho, porque me disseram que não ficava uma cor boa para mim, aí eu tinha vergonha, e hoje eu vejo que eu posso usar a cor que eu quiser, que estiver me chamando ali no dia, eu uso e fico super bem. Então são questões como essas. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aí, espero que você tenha feito o seu mapa mental, e hoje à noite a gente tem essa aula no YouTube, o link está lá no Telegram. A gente está, quer ver? Vou até atualizar aqui quantas pessoas a gente está no grupo do Telegram. A gente tem uma meta de 500 pessoas. E a gente está agora com
Tchan, 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 tchan. Seja bem-vinda, Dani. A gente está agora com 481 pessoas. Faltam 19 para a gente alcançar a nossa meta. E se antes do webinário a gente tiver 500 pessoas, eu vou postar um resumo, um material complementar sobre essa aula de hoje, com aquela dica do mapa mental de uma forma muito prática para você pegar, pôr o seu vício de linguagem ali dentro e tratar com ele. Então, isso ainda não está pronto. A hora que tiver a meta aqui, eu vou fazer. 19 horas, então, a gente tem esse encontro. Entra no Telegram, convida os seus amigos para a gente bater a meta. Comente no post que eu vou deixar aqui nos stories, porque é o que vai fazer você concorrer a uma hora de mentoria, e esteja presente na aula para você receber o prêmio, caso você seja o girassol sorteado. Um beijo, valeu, Veg, um abraço. Rodrigo, né, que você me disse que era o seu nome, vou até no seu perfil para confirmar. Eu disse, gente, a gente começa a guardar nome, eu vi o Veg uma vez só, mas eu quero guardar o nome dele. E eu respiro e guardo. O link está na bio, viu, gente? Vou colocar aqui link na bio. E aí, através desse link na bio, vocês conseguem acessar. E qualquer coisa é só me chamar em box também, que eu associo. Que massa, Rodrigo. Fiquei muito feliz de ter lembrado do seu nome. E é isso daí, gente. Boa tarde, Ana. Um ótimo dia para nós. Até mais, viu? Chamem os amigos, vamos bater essa meta. Um beijo, espero que tenham gostado tanto quanto eu dessa aula.